Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula da Unidade Curricular de Aprofundamento. Eu sou o professor Ademir Ribeiro, do componente de língua inglesa, e hoje, ao longo dessa aula, não estarei só. Exatamente. Eu também vou estar aqui nessa caminhada rumo ao conhecimento. Sou professora Rafaela Pinheiro, do componente de Educação Física. Convido vocês agora para fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Vamos lá. Aula 12, objeto de conhecimento, trajetórias e interesses pessoais e coletivos dos jovens, dentro do contexto das práticas de linguagem e de criação de ações empreendedoras. E o nosso detalhamento, educação financeira e empreendedorismo. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, estamos aqui então para falar sobre educação financeira e empreendedorismo. Então a gente vai conseguir aqui ao longo da nossa aula ver a relação que existe, né? E qual é a importância da educação financeira dentro do ramo do empreendimento, né, professor? Exatamente. Lembrando, tá, gente, que esse tema, tá, educação financeira, ele faz parte, então, dessa mudança que houve no novo ensino médio. Ele é um dos componentes, então, né, que foram ali trazidos pela BNCC, né? Nessa mudança do ensino médio, ele é um dos conteúdos ali muito importantes, né? E de fato, para a nossa vida ele é muito importante, né? A educação financeira não diz respeito somente a quem é empresário, a quem é empreendedor, não. É gerir a própria vida, né? Saber como é que está a sua saúde financeira e tudo mais. Então, ele faz parte, né, da BNCC já, Sim, né? Sim, aí a gente já consegue ver a importância dela, como você bem falou, né, professor? Não só em quem empreende, mas também essa educação financeira ela deve vir já de uma base, para que a gente tenha ali conhecimento para poder gerir as nossas finanças e poder aí prospectar um futuro muito melhor para a gente, né? Imagina só você ter planejamento, por exemplo, de viajar, conhecer o mundo, mas se você não tem uma educação financeira, se você gasta tudo aquilo que você ganha, como é que você vai conseguir fazer essa viagem? Né? Então, exatamente. Aí o governo já se preocupou de colocar esse conteúdo, tanto é que hoje nós estamos falando sobre esse tema aqui com vocês. Exatamente. Certo? E é um tema também que ele vem dentro dessa ideia, dessa perspectiva de empreendedorismo, né? A gente passou por várias etapas, né, falando do empreendedorismo cultural, social, comunitário, todos esses tipos de empreendedorismo. Mas dentro desse arcabouço nós temos, então, essa ideia e essa necessidade de uma educação financeira que parte do individual, né, do indivíduo ali, para uma empresa, enfim, é um tema realmente muito importante aí dentro, né, desse contexto aí na atualidade, tá certo? Exatamente. E é o tempo da nossa aula, né, Sim. professor? Então vamos ver aqui na nossa cartela a relação entre educação financeira e empreendedorismo. Vamos ver. Educação financeira e empreendedorismo estão interligados de maneira crucial. Para empreendedores, ter uma base em educação financeira é essencial para o sucesso do negócio. Então, a educação financeira ela vai ajudar os empreendedores ao quê, professor? Olha só, vamos ver então de que forma a educação financeira vai ajudar os nossos empreendedores. Olha só, nós temos então saber como criar e manter um orçamento, controlar fluxo de caixa e fazer previsões financeiras. É algo que também se aplica para a gente, né? Sim, não só para o empreendedor. Exatamente, essa questão de saber quanto entra, quanto sai, né? Onde é que eu tenho que gastar, como é que eu vou formar esse orçamento, como é que eu vou fazer as minhas previsões, né? Isso Por mesmo. exemplo, quem trabalha com comércio, final de ano, geralmente é um mês, né? Um período em que tem que haver muito investimento, porque vai ter muita saída ali de mercadoria, né? Final de ano, Natal, Ano Novo, então a pessoa ela tem que ter essas previsões financeiras, porque imagina só, chega um período desse, um período de Black Friday, né, professor? Que existe ali muitas promoções e aí tem muita saída ali de materiais, né? E imagina só a pessoa entrar nesse período e não ter se programado para ter em caixa dinheiro para investir ali no seu negócio. E ainda tem, né, 13º, todos esses gastos com seus funcionários, às vezes contratar novos funcionários. Então, são muitos elementos que precisam ser levados em consideração
E aí a educação financeira, ela ajuda justamente nesses aspectos aqui. Mas tem mais. Vamos ver. Investir com sabedoria, tomar decisões informadas sobre investimentos e alocação de capital. É justamente também linkando com esse ponto que a gente acabou de falar, né? Onde é que eu vou investir ali o meu dinheiro, né? Eu vendi muito no mês, teve um dinheiro ali que sobrou, entre aspas, né? Que foi a mais daquilo que eu estava esperando. Guardei aquele dinheiro para investir ali no mês que eu sei que eu vou precisar comprar mais coisas, né? Porque vai ter uma saída maior. Então, ter esse pulso firme, saber tomar essas decisões, né? Investir com sabedoria também é um ponto a ser observado aí. Exatamente. Continuando. Então, nós já vimos, né? Investir com sabedoria, tudo isso é muito importante. Evitar endividamento. Então, repare que tudo que nós estamos falando está conectado. Né? Eu preciso ter essa previsão. Bom, no final do ano eu vou vender mais. Isso é um exemplo, né? Mas tem Páscoa, tem outras datas importantes, né? Nós vendemos muito, nós temos que ter essa preocupação de ter esse estoque, de comprar antecipadamente, mas também tem que ter a previsão de que eu vou gastar com mais funcionários, se for o caso, pagar 13º e todas essas contribuições que são necessárias, que fazem parte, né, do ramo, de todos os tipos de negócio. Então, evitar endividamento, compreender como lidar com dívidas e evitar problemas financeiros que possam comprometer o negócio. Previsibilidade, né? Prever o que vai acontecer e aí tomar as melhores decisões. Exatamente. Temos também um outro ponto aqui que é planejar o futuro. Desenvolver estratégias financeiras de longo prazo para crescimento e sustentabilidade do empreendimento. Isso é super importante, a gente olhar o nosso negócio, não só naquele mês, mas também olhar para o futuro. Como é que eu quero que esse meu empreendimento esteja no ano que vem? Isso. Quais são os investimentos que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Então, todo esse planejamento, né, é possível ser feito de uma maneira que traga um bom êxito, se você tem um conhecimento prévio para isso, se você, né, faz essa questão da educação financeira, tem essas informações para colocar em prática ali dentro do seu negócio. Perfeitamente. Então, é se planejar mesmo, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai criando saberes. Por exemplo, você vai identificar quais meses você vende mais, quais meses você precisa ter um pouco mais de cuidado, que normalmente cai as vendas. Janeiro, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, essas informações que a gente também vai adquirindo, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão andando, né? Às vezes se planeja, não, eu vou montar um negócio X, tudo preparadinho. Mas na prática, um mês que você esperar vender muito, daqui a pouco você não vende. Aí já tem que estar preparado para isso também e se prever, né, prever tudo isso para o próximo ano. Exatamente. Outro ponto que nós vamos ver agora é a gestão eficiente dos recursos. Olha só. Empreendedores com uma sólida educação financeira são mais capazes de gerenciar eficazmente seus recursos financeiros. Isso inclui a elaboração de orçamentos, o controle de despesas e a gestão do fluxo de caixa, o que é essencial para manter a saúde financeira de um negócio. Então, gestão eficiente de recursos é um ponto muito importante também para ser observado, para ser trazido para dentro do seu negócio, para que o seu negócio ele tenha uma saúde boa, né? Para que os recursos eles estejam ali disponíveis sempre que você precisar, né? E principalmente quando se fala de empreendimentos, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer ao longo do caminho. Então a gente tem que estar preparado para esses momentos, principalmente para os momentos que são contraditórios àquilo que a gente quer, exatamente, né? Aquilo que a gente espera. E aí tem sempre aqueles problemas que acontecem que a gente não tem muito a previsão, né? A gente também tem que estar preparado para aquilo que é inesperado, né? Sim. Outro aspecto que nós temos que tomar bastante cuidado é com relação à precificação. O que é precificação, professora? Bom, a precificação e margem de lucro é o conhecimento financeiro que permite que empreendedores definam preços que cubram custos e garantam margens de lucro adequadas. Isso é essencial para a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio. E para falar sobre precificação, sobre margem de lucro, nós trouxemos aqui, né, no nosso estúdio, uma pessoa super especial que vai falar, né, com toda a propriedade a respeito desse tema. Seja bem-vinda, professora Manuela. Como a gente estava falando, de teoria a gente entende, né? Mas na prática a gente deixa para quem sabe. Seja bem-vinda, tá, professora? Muito obrigada. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e vim aqui contribuir com vocês para o empreendedorismo usando a educação financeira.
Então, antes de falar de precificação e margem de lucro, a gente vai levar em consideração aqui 2 fatores que são muito importantes antes da gente definir o preço de venda do seu produto ou serviço, que são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são custos que não variam com o volume de produção ou de vendas, que são aqueles valores como aluguel, salários, seguros, conta de energia, conta de água, que geralmente aí tem um valor fixo no decorrer dos meses. E a gente tem também os custos variáveis, como o próprio nome diz, eles mudam, eles variam com o volume de produção ou o volume de vendas, como as matérias-primas, as comissões, o fornecedor que você utiliza e assim por diante. Então, a gente precisa sempre anotar esses custos, anotar tudo que você vai gastar para poder completar aí o preço de custo do seu produto ou do seu serviço. E é importante você não esquecer nenhum detalhe. O que muitas vezes a gente acaba esquecendo, por exemplo, é que a gente gasta com o transporte para poder ter esse produto. E às vezes a gente vai verificar ali no lucro e ele vai parecer pequeno. Por quê? Porque você não considerou ali aquela despesa. Então, se você gasta seu combustível, se você gasta com o fornecedor para ele trazer aquele produto até você, se você gasta energia elétrica, se você gasta água para produzir ali aquele produto, então você tem que levar em consideração também esses custos, e isso vai fazer toda a diferença ali na hora de calcular o valor da venda do seu produto. Então, para calcular aí o preço de custo e o preço de venda, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o índice de Mercap. O índice de Mercap, ele é muito conhecido e muito recomendado pelos economistas e por especialistas financeiros. Ele é um índice que ele é padrão, muitas empresas, gestores usam ele porque ele é confiável, ele é fácil de calcular e ele também ajuda você a entender ali a sua margem de lucro em relação ao preço de custo do seu produto ou de serviço. Então, primeiro, para calcular o preço de venda, o que a gente precisa fazer? A gente vai definir o preço de venda como o custo de produção que você teve e você soma aí com esse custo de produção multiplicado pelo índice Mercap. E aí a gente vai obter depois a nossa margem de lucro. Como é que essa margem de lucro é feita? Ela é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo ali do seu produto ou do seu serviço. E ela é expressa como porcentagem. A gente consegue calcular aí essa porcentagem, a gente tem aí muitas coisas no mercado financeiro, nessa questão aí de empreendedorismo, de negócios, a gente utiliza muito a porcentagem, mas a gente às vezes também tem algumas dificuldades, não é? Então, quem que vai ser aqui a porcentagem principal do nosso cálculo? Vai ser o valor de custo do seu produto. Então, a gente vai dizer que o valor de custo do seu produto equivale ali aos 100%. E aí, a gente vai obter a margem de lucro a partir do custo desse produto, onde a gente vai pegar o quê? O preço de venda, subtrair o custo de produção e dividir pelo custo de produção. Esse resultado a gente vai multiplicar por 100 e aí a gente vai obter a porcentagem da margem de lucro. Isso é utilizando o índice de Mercap. Posso utilizar outros índices? Pode. A gente trouxe aqui o índice de Mercap só como uma sugestão. E aqui a gente vai ver um exemplo. Por exemplo, vejam aqui na tela com a gente. Vamos dizer que a gente tem um produto que custou R$50 na sua produção. Todos os custos desse produto nos fez chegar a um valor de R$50. E a gente precisa saber qual vai ser o preço de venda desse produto, para que a gente possa ter lucro. Obviamente, o preço de venda ele vai ter que ser maior do que R$50 para poder cobrir esses custos. Então, quanto seria? Poderia ser R$55, R$60, R$70. A gente vai definir ainda quanto vai ser esse lucro. Digamos que você queira uma margem de lucro de 20%. E esses 20% vai ser sobre quem? Vai ser sobre o valor do preço de custo.
Porque, como a gente falou, esse valor aqui, ele representa 100%. 100% do custo que você teve. A gente vai estabelecer aqui. Mas aí eu quero um lucro de 20%. Então, eu preciso calcular 20% de R$50. Quanto é 20% de R$50? Você pode utilizar uma calculadora, você pode fazer o cálculo aí no papel. E a gente sabe que 10% de 50 é R$5. Então, 20% vai ser o dobro, né? O dobro de R$5, R$10. Então, o seu lucro aqui seria de R$10, que equivale a 20% de 50. E aí a gente consegue obter qual vai ser o preço de venda. Nós vamos somar o preço de custo, que é R$50, mais o lucro que a gente quer, que é de R$10. E 50 mais 10 é igual a R$60. Então, o preço de venda desse produto, ele vai ser de R$60. Observem que a gente realizou vários cálculos aqui, mas tem uma outra maneira da gente resolver melhor. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso preço de custo, a nossa base, que é R$50. Se eu quero ter 20% de lucro, o que a gente tem que identificar aqui? A gente já identificou que o preço de custo é 100% e o lucro eu quero 20%. Se eu multiplicar 20% só pelo preço de custo, eu vou ter R$10. Esse valor não significa muito para a gente em relação ao valor de venda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar 100% com 20%. Isso aqui dá 120%. Somando aqui, ó, com 100%. E 120% é 120 por 100, que é o mesmo que 1,20 ou é o mesmo que 1,2. Então, a gente pode multiplicar o nosso preço de custo aqui por 1,2. E a gente vai multiplicar esse preço de custo por 1,2, e quem é o preço de custo? 50. Então, quando você multiplica 1,2 vezes 50, o resultado é exatamente 60. Então, vejam, quando você tem um valor aqui de R$50 e quer 20% de lucro, você vai multiplicar por 1,2. Se você quisesse 30% de lucro, você multiplicaria por 1,3. Se você quisesse 50% de lucro, olha aí, um lucro bem grande, você multiplicaria por 1,5 e assim sucessivamente. Essa é uma maneira da gente obter aí o valor do lucro baseado no preço de custo do seu produto ou serviço. E uma coisa muito importante também, que vocês têm que ter em mente, é como vocês vão utilizar esse lucro. Para que vai ser utilizado esse lucro de vocês? Você deve planejar aí o destino desse lucro. Se vai ser para comprar mais matéria-prima, se você vai precisar investir para ter uma reserva ali, ou para um outro objetivo que você queira. Professora, muito obrigado pela sua participação. Interessante que a professora falou ali, né, nessa parte final do investimento, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente não se atenta. Bom, tá dando lucro, o que eu faço com esse lucro, né? É importante saber. E aí tem várias espécies de investimento, né, professora? Vários tipos aí de investimentos, não tem? Isso mesmo. Então, a gente tem que direcionar aí. Agradeço muito, é muito bom ter contribuído aqui com vocês. A gente que agradece, professor. Obrigado, professor. E aí agora a gente vai ver, né, como é que a gente vai unir toda essa teoria, essas exemplificações que a professora trouxe aqui pra gente, e como é que a gente vai conseguir, né, unir tudo isso para garantir o sucesso do nosso empreendimento. Vamos ver. Vamos lá. Como garantir o sucesso do seu empreendimento? Então, a professora Manuela já deu vários exemplos aqui, né? Da gente também, sobrou dinheiro, como investir? Também é um ponto importante, né? Como garantir o sucesso do seu empreendimento? Vamos olhar agora? Inicialmente, olha só, separe finanças pessoais e empresariais. Isso é muito importante. O que é da empresa e o que é seu. Misturar suas finanças pessoais e empresariais pode comprometer o futuro do seu negócio ou levá-lo à falência. Determine um valor fixo mensal para retirar como salário, ou seja, seu pro labore.
e a fim de manter o planejamento e a saúde financeira da sua empresa. Exatamente. Né? Um erro muito grave que acontece muitas vezes quando a pessoa está empreendendo, né, é ficar ali vislumbrado com o volume ali do capital, né, com o quanto de dinheiro está entrando na empresa, e aí esse dinheiro vai entrando, né, e a pessoa fica ali maravilhada com aquilo e começa a misturar, né, as suas finanças pessoais com as empresariais. Todo o lucro da sua empresa, a pessoa vai lá e faz o quê? Compra um carro, sai para viajar, né? Faz inúmeras coisas que comprometem a saúde financeira da sua empresa. Porque no caso de um imprevisto, por exemplo, ele já gastou tudo? Muito bem lembrado, professora, muito bem lembrado. Porque às vezes você pega aquele, por exemplo, a gente estava falando ainda há pouco sobre aquele período, por exemplo, onde o seu empreendimento ele lucra bastante, por exemplo, no Natal para vendas. Exato. Aí você pega aquele monte de dinheiro, opa, tô rico. Não, tu não tá rico, você só obteve aquele dinheiro ali, você tem que usar ele conscientemente, investir se realmente for um lucro, né? Ou então reinvestir parte, né? Tirar parte desse como seu salário e não pegar ele como parte aí do seu salário, né? Tem uma coisa que é bom para a nossa educação financeira, não só para as finanças da empresa, mas para as nossas próprias, a gente sempre ter uma reserva de emergência, né? Guardar ali um dinheiro que vai servir justamente para ser usado nesses momentos em que você é pego de surpresa. Né? Imagina só que você prospectou, né? Pensou que naquele mês você ia vender bastante, mas não foi bem assim. E aí, como é que você vai fazer com aquele tanto de material que você tem? Como é que você vai sair dessa situação, sendo que você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar os seus funcionários, você tem que tirar o seu prolabore. Então, como é que vai fazer se você não tem uma reserva de emergência? Isso é super importante. Engraçado, né, professor? Quando a gente vai adentrando nesse meio do empreendedorismo, a gente vai percebendo que são muitas coisas para a gente prestar atenção ao mesmo tempo. Mas esses aspectos que a gente elencou e que a gente vem trabalhando ao longo das aulas, evidencia o quão importante isso é para o sucesso do teu empreendimento. Se você não tomar cuidado, são muitos pontos a tomar cuidado, a prestar atenção, e se você não fizer isso, você está colocando em jogo justamente esse empreendimento. Então, é um conhecimento necessário, né, que a gente precisa ter e desenvolver, né, aprender. Exatamente. Vamos ver um outro ponto para garantir o sucesso do empreendimento? Controle o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro de um negócio em um determinado período. Ele é essencial para monitorar a saúde financeira da empresa, garantindo que haja capital suficiente para cobrir despesas, fazer investimentos e manter a operação. Um bom gerenciamento do fluxo de caixa ajuda a evitar dívidas e garantir o crescimento sustentável do empreendimento. Então, ter esse controle, saber quanto é que está saindo, né? Quanto você está gastando ali para manter o seu empreendimento e quanto você está tendo de retorno é super importante para que você consiga fazer as estratégias ali para fazer seu negócio crescer. E o finalzinho ali, né, da última cartela que nós vimos, ele fala assim, para um crescimento sustentável. Esse é o objetivo, né? O crescimento sustentável do seu negócio. Então, você abriu um negócio, você investiu, você tem que estar munido de todos esses elementos para que o seu crescimento, né, seja sustentável. Então, prever todos esses possíveis problemas é um desses pontos aqui. E quando a gente fala, né, professor, quando a gente fala sobre não misturar as finanças pessoais com as empresariais, também é o contrário, não é só você tirar o dinheiro da sua empresa para o seu consumo ali, né? Mas também o contrário, porque muitas vezes quando você não se planeja, a empresa ela tem o seu custo, né? Tem o seu gasto ali mensal, e aí vai que você não consiga ali ter um retorno positivo e você acaba tirando ali do seu próprio dinheiro. Só investindo, né, exatamente. Então isso também pode acontecer e é bom a gente ficar atento a esse cenário. Porque um negócio, né, ideal é que ele se sustente, né? No começo Sim. é bastante dívidas, é bastante gasto, vai equilibrando com o tempo, mas ele tem que ser sustentável, ele tem que se garantir por si só. Se você tiver que ficar investindo o tempo todo, não tem como, está investindo em algo que não está rendendo. Errado no processo, exatamente. Né? Então, qual é o próximo aspecto para a gente tomar cuidado? Que tenha um capital de giro. O que é um capital de giro, né, gente? É aquele dinheiro que faz com que entra no seu negócio, você reinveste ele comprando produtos, por exemplo, para revender. Então, é um dinheiro que não é seu,
mas que ele é extremamente importante para você utilizar aí no seu dia a dia. Então, a definição de capital de giro. O capital de giro é o dinheiro disponível para cobrir as operações diárias de uma empresa, com o pagamento de fornecedores, salários e despesas operacionais. Ele é essencial para manter o negócio funcionando, garantindo que a empresa possa honrar compromissos de curto prazo e operar sem interrupções financeiras. Então, esse capital de giro é aquele dinheiro, né, aquele valor, aquele que você coloca, disponibiliza ali para você manter a sua empresa de pé. É com ele que você vai pagar salários, despesas operacionais, e é um dinheiro que ele não pode sair do caixa, né? Ele é rotativo, ele tem esse nome, essa definição de capital de giro, justamente porque ele gira, né? Ele paga o funcionário, a pessoa, o fornecedor, o salário, todas as despesas de modo geral, mas ele também permite que a sua empresa permaneça aberta, que você continue vendendo, né? Então é um dinheiro que você não é dono, teoricamente, é da sua empresa, e ele não pode ser de forma alguma misturado aí, colocado como parte do seu salário ou como algo que você possa utilizar. Se você utilizar esse dinheiro do capital de giro, você não terá esse dinheiro, não terá como, por exemplo, fazer novos pedidos, pagar as despesas operacionais da sua empresa. Então é um dinheiro que é necessário ter ali dentro, né, da sua empresa, né, aquele negócio que você decidiu empreender. Exatamente. Então, deu aí para observar quais são os pontos importantes que você tem que ter ali atenção para manter o seu negócio ativo, para manter a saúde financeira da sua empresa em dia. Então, espero que vocês tenham aí conseguido entender, né, a importância não só para gerir o empreendimento, mas para também gerir a sua própria situação financeira, né? Os seus próprios recursos, para que você consiga aí investir o seu dinheiro, ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Isso é super importante, porque a gente vive num mundo onde a gente precisa de dinheiro para tudo, não é mesmo? Exatamente. Não tem como fugir disso. E a ideia não é assustar, né, professora? Mas é muni-los disso, de todos esses elementos que vocês precisam ali mobilizar para manter o negócio de vocês em pé. A gente fala muito de negócio, de empresa e tudo mais, mas muitas das vezes nós também temos essa preocupação, essa educação financeira precisa acontecer na nossa vida, gerir o nosso próprio dinheiro. Por exemplo, nós eventualmente não queremos abrir um negócio, empreender, e está tudo bem, mas esse dinheiro que nós recebemos, nós precisamos saber gerir, e isso vem através da educação financeira, né, professora? Exatamente. Então, é um assunto super importante, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e visto a importância da educação financeira para a nossa vida e para o nosso empreendimento. E ficamos por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.